Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Geraldo Campelo. Vamos falar hoje de boa comunicação em todas as áreas da nossa vida, começando em casa, no trabalho, na escola, no dia a dia para a sua vida. São algumas impressões minhas enquanto profissional que eu passo para você agora nesse vídeo. Vamos lá. Bem, meus amigos, a minha intenção com esse vídeo aqui é passar para você um pouco da minha experiência que eu tenho. Não é bem ensinar você a falar, é passar as minhas impressões enquanto profissional, né, para como é que a gente pode melhorar o nosso desempenho na nossa vida pessoal, na nossa vida escolar, né, no nosso trabalho, como é importante nós termos uma boa comunicação, a gente soletrar, a gente falar bem, a gente ter uma boa dicção. Não estou falando de voz bonita, né? Eu estou falando da gente ser entendido, principalmente no nosso meio de trabalho, na faculdade, se você estiver cursando, e também nas nossas relações domésticas, na relação com a família, na relação com os amigos. Olha, a boa comunicação deve acompanhar você em todas as etapas que são importantes na sua vida, né? Como eu falei, cada vez mais as faculdades, as universidades, de variados cursos, exigem direta ou indiretamente que os seus alunos apresentem, né, uma boa oratória, sobretudo quando vão fazer a apresentação de trabalhos, né? Vão ali na frente dos outros colegas apresentar. Aliás, eu achava terrível isso, né? Eu me lembro que o professor pedia para eu falar, né, o trabalho, por exemplo, seria na segunda-feira. Cara, eu passava sexta, sábado, domingo ali tenso, como é que eu ia falar, que era uma vergonha que eu tinha, né? Tanto que depois que eu me tornei profissional, muitas pessoas perguntavam: cara, mas como que você vai trabalhar em comunicação? Você é uma pessoa muito tímida, né? Você mal fala em sala, você tem dificuldade para apresentar. E é verdade, né? Numa equipe de 5 alunos, né, eu torcia para que quando chegasse na hora da apresentação da minha equipe, o professor não chamasse. Ou, se a minha equipe fosse chamada para apresentar, que eu fosse o último, né? E que eu torcia que todo mundo tivesse falado tudo para que eu não precisasse falar. Então, mas aí eu me desafiei, né? Então, eu fui em busca aí de procurar me comunicar melhor, não só na vida profissional, mas também na minha vida pessoal. Você sabe, né? A gente, mesmo antes de dar os nossos primeiros passos, essa tal comunicação, né, é exigida para a gente. Olha, profissional, infelizmente isso é ruim eu falar, mas é uma verdade. Profissional que não sabe se comunicar bem, dificilmente consegue ser solucionado. Porque as pessoas, principalmente agora, né, com o advento de internet, elas vão em busca de pessoas que sejam mais desinibidas, né, que saibam falar, que saibam se comunicar. Aliás, falar muito e falar pouco, olha, o que fala muito não quer dizer que se comunica bem, não. Tem pessoas que falam muito e a gente não entende absolutamente nada. Tem pessoas que são pontuais, que falam poucos, que falam pouco, que são comedidas e que a gente entende super bem. Bem, quanto mais você crescer e se projetar como profissional, mais você vai depender da eficiência da sua comunicação. Isso é verdade. Quanto mais a gente for crescendo como profissional, mais a gente vai ser exigido para que essa comunicação esteja bem. Mas não tem para onde correr, meus amigos. Olha, independente da área que você tenha escolhido para trabalhar, ou se já escolheu, ou se trabalha há muitos anos, você sempre vai precisar da boa qualidade da sua comunicação para você progredir e para você realizar os seus trabalhos. Mais cedo ou mais tarde,
mas sem dúvida, bem mais cedo do que você imagina, você vai estar precisando estar com a sua comunicação afiada, né? Quantos colegas eu tenho, né, com talento e que poderiam ter avançado na sua profissão e não foram porque não exercitaram a boa comunicação, né? Porque esbarraram nessa porcaria chamada vergonha, né? Que é alguma crença limitante que foi imposta a essa pessoa e que não avançou. Conheço colegas meus, né, que têm uma voz, que têm uma dicção belíssima e que seriam excelentes profissionais como jornalista, como radialista, como comunicador, ou em outra área também que você precisa usar a sua voz, que você precisa exercitar a sua comunicação, e que não foram porque não estavam com a comunicação afiada. Meus amigos, é tão importante a comunicação que até na tua convivência social você vai ser exigido falar bem. Tem pessoas que não exercitam a sua dicção porque acham que só quem tem que exercitar a dicção ou a fala são as pessoas que estão com o microfone na mão, ou que trabalham em TV, ou que trabalham em rádio, ou que trabalham em portais, que precisam exercitar isso. Absolutamente. Sua comunicação, você tem que buscar que ela seja eficaz, né? No nosso caso, no meu caso, de profissional de comunicação, dentro ou fora do estúdio. É importante comunicar-se bem, é importante você falar bem. Aliás, voz bonita, voz feia, vai depender de como você pronuncia, de como você fala. Outro detalhe que é importante na comunicação, muito interessante esse ponto, ouvir de maneira atenta e interessado o que as outras pessoas têm a dizer, e você vai depender de uma comunicação bem desenvolvida. Tem gente que adora falar, mas não consegue ouvir, e isso atrapalha na comunicação. Então, você também ser um bom ouvinte do assunto que você está participando é importante. E eu diria que se uma das coisas importantes para a sua vida é cuidar da saúde vocal, cuidar da saúde da sua voz, mas dedicar-se desde já, desde sempre, a aprimorar a sua comunicação. Pode ter certeza. Você, falando melhor, você será um jornalista, um radialista, um advogado, um engenheiro, um professor, um vendedor, olha, competente e muito mais feliz. Feliz porque você vai estar tendo possibilidade, né, de crescer profissionalmente e crescer também pessoalmente. Tá certo? E para finalizar, eu pontuaria para vocês aqui os atributos mais importantes para que você domine, né, a oratória, a comunicação. Voz, vocabulário, a expressão corporal é muito importante, a credibilidade e a sua aparência. E aqui eu não estou querendo dizer se a pessoa tem que ser bonita ou tem que ser feia, né? Porque se fosse depender de beleza, eu jamais estaria numa TV, como eu já tive programas de TV. Eu ficaria no rádio, que no rádio não tem imagem. Não tinha, né? Porque agora tem imagem também. Então, se fosse depender de beleza física, eu não teria e não estaria tanto tempo no meio de comunicação. Então, a aparência que a gente está falando aqui para você como uma dica de uma boa comunicação é você estar apresentável para certas situações. É claro que vai ter situações que você não precisa estar ali pronto, etc. e tal, né? Mas é sempre muito importante, principalmente profissionalmente, você estar com a sua aparência bacana, com a barba feita, com o cabelo penteado, etc. e tal, porque isso influencia. Tá bom, meus amigos? Bem, se você curtiu, compartilha, dê o seu like, faz o teu comentário e aí coloca em prática também, tá bom? Me segue lá nas redes sociais e aí que a gente tem outros conteúdos para você. Valeu, até o próximo vídeo.